Grande satisfação que eu vou mediar esta mesa, na verdade me limitar a apresentar os professores que acompanham, não sem antes agradecer a iniciativa de estudantes aqui da Unifesp, aqui da EFELESH, Unifesp, sobretudo o César, o Leandro, desculpe, não é a primeira vez, né? E aos estudantes que participam da revista Campo Aberto, revista que é a iniciativa dos estudantes daqui também. E um agradecimento muito especial aos participantes da mesa e ao professor Roberto Schwartz, que se deslocou como a Rota da Seda, aqui chegou e muito nos honra com sua presença. Para eu falar mais alto. Isso. Daqui a pouco o som estará melhor porque ele vai falar na lapela. Ao meu lado, à minha direita, o professor Leandro Pazini, que é professor de literatura brasileira aqui na Unifesp. Ele estuda modernismo brasileiro no contexto do modernismo internacional. Além disso, ele tem interesse nas relações entre literatura e sociedade, nas obras de Antônio Cândido e de Roberto Schwartz. Ele é autor de A Apreensão do Desconcerto, Subjetividade e Nação na Poesia, de Mário de Andrade. E, à minha esquerda, o professor Paulo Eduardo Arantes, aposentado da Universidade de São Paulo, com o doutorado na Universidade de Paris. Esse doutorado foi publicado sob o título Hegel, A Ordem do Tempo. Autor de muitas obras, eu vou mencionar apenas duas recentemente: da Dialética e Sentimento da Dialética, obra na qual o professor Roberto Schwartz é um dos protagonistas. Sem mais, eu passo a palavra ao professor Leandro e boa palestra a todos nós. Obrigado, Silvio. Alô, alô, tá funcionando? Não? Alô, alô? Esse tá? Pode falar no microfone? Alô, alô? Alô? Ah. Alô? Agora tá? Bom, pessoal, preciso começar pelos agradecimentos. E diante de uma plateia tão grande, tão ilustre, é bem possível que eu faça algum agradecimento com alguma gafe ou esquecendo alguma coisa, e que eu já me desculpo de antemão. Mas eu queria agradecer, antes de mais nada, aos alunos César Marins e Leonardo Sandrin Botelho, que foram os verdadeiros espíritos articuladores de tudo isso. Quer dizer, eles que encontravam em sala de aula, no corredor, e falavam: Leandro, vamos fazer, Silvio, vamos fazer, assina esse papel, por que você não fala? Eu vou te mandar e-mail, e ficava insistindo, insistindo. Então, são as duas pessoas a quem eu realmente me sinto profundamente agradecido, né? Além disso, agradecer também a presença do professor Silvio e a ajuda na organização e na realização desse evento. E ao grupo de Teoria Crítica Brasileira, de que esse evento faz parte, e que é um grupo que começou como um grupo de alunos também, e que está ganhando corpo dentro da instituição. E, bom, em compartilhar a mesa com o Paulo Arantes, e a presença do Roberto Schwartz, que eu não vou me estender, porque é um agradecimento cuja importância é mais do que evidente. E o que eu gostaria de fazer nessa fala, que eu gostaria de pensar mais como uma fala que introduz, quer dizer, que antecipa a fala do Paulo Arantes, quase como se fosse uma banda de abertura, sabe? Quer dizer, a banda de abertura é mais rápida e breve, e a banda principal ocupa o palco que lhe é devido, né? Não sei o quanto eu consegui realizar, mas a ideia é basicamente essa.
e é também tentar uma breve introdução à obra do Robert Schwartz, leitor de Machado de Assis, e principalmente da possível atualidade de Robert Schwartz no âmbito da teoria literária e da crítica literária também. Então, minha proposta é abordar o modo como a dialética em Robert Schwartz se insere na própria forma ensaística da sua obra. E, portanto, o título da minha fala é Antídoto e Reversão da Volubilidade, a forma do ensaio em um mestre da periferia do capitalismo. Então, eu vou tentar articular como que a obra do Robert Schwartz articularia uma perspectiva crítica no interior da literatura brasileira e como essa perspectiva interna original se desdobra numa forma ensaística igualmente original. Esse é o que eu me propus a falar. Então, a hipótese é de que ao pensamento original corresponderia uma forma de escrita igualmente original. E isso é interessante para os alunos de letras, que muitas vezes pensam que a originalidade está na forma artística, e a forma da crítica seria algo da ordem do difícil, ou da ordem do cinzento, não sei como dizer. A minha ideia é de que a forma da crítica, a forma da teoria, ela também desenvolve um estilo próprio que não é menos complexo do que o estilo artístico, mas que depende, para o seu entendimento, de uma abordagem própria. Então, nesse sentido, o argumento que Roberto mobilizou, além da teoria crítica internacional, os nomes de Marx, Lukács, Benjamin, Adorno e Brecht vêm à mente, até porque ele enunciou na introdução ao Mestre da Periferia do Capitalismo, mas também um conjunto de obras críticas da literatura brasileira, entre as quais o próprio Machado de Assis crítico, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Augusto Meyer, a quem se deve a formulação da volubilidade, e Antônio Cândido. Essa recuperação criteriosa da crítica literária brasileira tornou possível a criação de um tipo de antídoto contra a volubilidade de Brás Cubas, capaz de reverter os movimentos caprichosos e arbitrários de um narrador que mimetizava o movimento da classe dominante brasileira em uma ensaística contundente e de horizonte democrático. Volubilidade, como vocês sabem, é o modo como Robert Schwartz descreve o movimento narrativo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. De modo extremamente breve, pode-se dizer que a volubilidade era uma forma de as classes dominantes brasileiras do século XIX transitarem entre duas normas opostas e aparentemente contraditórias, a do liberalismo e do escravismo. Em sua matriz prática, tratava-se de um desenvolvimento moderno do atraso que a circunstância histórica impunha ou facultava à camada dominante brasileira. E aqui eu estou basicamente parafraseando o que está nos livros, não sei se suficientemente bem. Nessa ordem de ideias, duas perspectivas complementares são mobilizadas para a compreensão da volubilidade no narrador Brás Cubas. Uma se refere à perspectiva histórico-cultural, capaz de perceber a matriz prática desse fenômeno, o que fundamenta a noção de ideias fora do lugar. E outra se constitui pelo procedimento analítico da relação entre forma literária e o processo social, que ocupa quase todo o livro Um Mestre na Periferia do Capitalismo. Quanto à perspectiva histórica, a primeira providência do crítico foi estabelecer um ponto de vista analítico e interpretativo interno à própria literatura brasileira. Seria interessante, aliás, acompanhar de modo sucinto um dos percursos desse ponto de vista interno. Desse ponto de vista interno, eu penso como existe uma autorreflexão da matéria literária que a crítica absorve para os seus propósitos. Retomando um pouco essa perspectiva interna, Mário de Andrade, em Um Movimento Modernista, conclui que o nacionalismo cultural do modernismo ultrapassava a esfera da literatura e buscava intervir na cultura e na sociedade como um todo. Nesse sentido, a autoconsciência do modernismo quanto à sua própria posição e significação podia se tornar ela mesma uma perspectiva analítica, ou seja, um ideal de literatura que participava da construção da cultura e da construção da sociedade. Essa perspectiva, ao olhar para a história da literatura brasileira, via que algo análogo aconteceu no romantismo, isto é, um movimento literário que busca intervir, construir, pesquisar a nacionalidade brasileira.
Essa relação estreita entre literatura e sociedade, mediadas pelo empenho do artista, leva Mário a concluir que esse processo, essa atitude, abre aspas, diferencia fundamentalmente romantismo e modernismo das outras escolas de arte brasileiras, fecha aspas. Pode não parecer, mas esse passo é ousado e de longo alcance. O modernismo se erige em perspectiva para narrar a história da cultura no Brasil e projeta retrospectivamente os seus valores. Então, o modernismo se pensa, olha para a história e pensa, o que é parecido comigo? O romantismo. Então, o modernismo e o romantismo se tornam traços, adiantando um pouco, momentos decisivos dessa ideia de nacionalidade. Assim, o romantismo será, no século XIX, um tipo de espelho ou de análogo do que foi o modernismo do século XX. Próximo ao modernismo e até certo ponto seu herdeiro, Antônio Cândido vai incorporar essa arquitetura histórico-analítica do modernismo e afirmar em Literatura e Cultura, 1900 a 1945, que a literatura brasileira tem dois momentos decisivos, o romantismo do século XIX e o modernismo no século XX. Porém, Antônio Cândido vai mais além e se propõe a levar ao limite esse espelhamento modernista. Em formação da literatura brasileira, Cândido busca aderir à perspectiva, não aos valores, bem entendido, da primeira geração romântica, para entender o processo que vai do nativismo arcade à maturidade do Machado de Assis crítico. Não é o caso de remontar o argumento de Antônio Cândido, mas de perceber como se constitui aqui um ponto de vista histórico-literário consistente, baseado no adensamento de uma experiência do presente do crítico, que reconhece e recompõe um influxo interno na história cultural do Brasil, ou seja, a experiência do presente do crítico olha para a história e procura na história aquilo que lhe chama atenção, quer dizer, o presente constitui o passado nesse ponto de vista. Portanto, a autorreflexão do modernismo projeta uma imagem de si no romantismo. Antônio Cândido, por sua vez, busca levar ao limite o que haveria nesse romantismo de espelhamento do modernismo, e isso cria uma espécie de autorreflexão da própria literatura brasileira. Isso que eu chamo de um ponto de vista interno. Uma década depois de formação da literatura brasileira, pode-se ver uma transformação dessa experiência do presente no balanço que Roberto Schwarz faz em Cultura e Política, 1964 e 1969. Após repassar a agitação política e cultural das décadas de 1950 e 1960, Schwarz faz a seguinte análise do golpe de 64, abre aspas, a integração imperialista, que em seguida modernizou para seus propósitos a economia do país, revive e tonifica a parte do arcaísmo ideológico e político que necessitava para sua estabilidade. De obstáculo e resíduo, o arcaísmo passa a instrumento intencional da opressão mais moderna, como aliás a modernização, de libertador e nacional, passa a forma de submissão. Fecha aspas. Retomando o procedimento que vimos em O Movimento Modernista, em que Mário de Andrade vê no romantismo um espelho retrospectivo do modernismo, podemos então nos perguntar: qual seria o espelho histórico, retrospectivo, da união entre o moderno e arcaico que Roberto Schwarz observa no Brasil em 1964 e 1968? Sobre que momento da história brasileira essa experiência da ditadura militar lança a luz? Essa experiência, segundo a minha leitura, lançou luz retrospectiva sobre a convivência altamente problemática entre liberalismo e escravismo no século XIX, fenômeno que ele denominou de as ideias fora do lugar, em que o nó da vida intelectual brasileira consistia na convivência contínua e contraditória dos imperativos da racionalidade produtiva, liberalismo, e da dominação arcaica, escravidão. Em Mário e Cândido, o ponto de vista interno à literatura brasileira funciona com sinal positivo, pois o seu horizonte é formativo e tem como meta a descolonização da literatura e da inteligência. Em Roberto Schwarz, o mesmo horizonte se reafirma e a descolonização mental atinge um ponto alto, mas o seu sinal é negativo. Trata-se antes de uma análise da classe dominante brasileira pelo foco das ideias, da cultura e da literatura,
isto é, dos efeitos da sua configuração local e de como a formação da literatura era também, e talvez principalmente, saber mimetizar e transformar em forma literária justamente o que essa classe dominante tinha de próprio. A literatura brasileira configura, desse modo, um momento singular e muito pouco elogiável da constituição das classes dominantes globais do assim chamado capitalismo liberal do século XIX. Encontra-se mais uma vez aqui a fórmula oswaldiana do bárbaro e nosso, mas sem a implicação amistosa, e sim como, abre aspas, escola de baixeza, fecha aspas. De passagem, é possível notar o quanto a escrita do ensaio As Ideias Fora do Lugar recupera criticamente a experiência de escrita literária do próprio Robert Schwarz na década de 1970. Penso em obras como Corações Veteranos, uma obra de poesia, de poema, A Lata de Lixo da História, como uma peça de teatro, e diversos textos dispersos em revistas que César Marins vem compilando e tem uma série de achados. Não vou dar spoiler, fica tranquilo. Entre outros procedimentos, citem-se elipses, justaposição de elementos desencontrados da matéria sociocultural brasileira, a irreverência sistemática, a ilusão ou citação envenenada. Ou seja, uma série de procedimentos artísticos que são recuperados de maneira crítica e imediata na forma do ensaio, em que a mera localização dos procedimentos não ajuda em praticamente nada. É preciso perceber como esses elementos adquirem algo de próprio e original na forma ensaística. Enfim, estabelecida a perspectiva teórica, ainda resta afinar o procedimento analítico. A passagem de um arcabouço interpretativo da literatura e da cultura brasileira à análise propriamente dita contou com uma contribuição decisiva do ensaio Dialética da Malandragem, de Antônio Cândido. Aí, Robert Schwarz viu que a relação entre literatura e sociedade não se dá pela contraposição entre a forma artística e os traços gerais da sociedade, mas pela percepção de um elemento particular, o qual, por um processo específico de mediações, ilumina de forma nova o processo social como um todo. Nessa perspectiva, assim como o movimento entre ordem e desordem, a chamada malandragem, mimetizava no romance de Manuel Antônio de Almeida o comportamento dos homens livres pobres no Rio de Janeiro escravista, o movimento vertiginoso e desaforado de Brás Cubas, o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, também extraía sua originalidade da imitação de outra faixa da sociedade brasileira, qual seja a classe social que se aproveita e se enreda em duas normas de conduta aparentemente contraditórias, como todos sabem, liberalismo e escravismo. Agora, então, eu passo à análise propriamente da forma ensaística. A base para minha breve análise da forma ensaio em O Mestre na Periferia do Capitalismo é o capítulo Observações Iniciais, capítulo 1, da primeira parte do Mestre na Periferia do Capitalismo, chamado Uma Desfaçatez de Classe. E é aí que se pode ler o primeiro confronto em campo aberto entre o narrador Brás Cubas e o crítico Robert Schwarz. A caracterização dos procedimentos de Brás nos dão a ideia do narrador com que se está lidando, pois esse narrador se utiliza da afronta, da intromissão, do desrespeito, da gracinha, da profanação, de afetações de superioridade, de quebras de estilo e de registro, ou seja, são procedimentos do narrador Brás Cubas. O que leva o crítico a concluir que o capricho e o arbítrio agem como regras de composição literária. Schwarz não esconde a posição do leitor diante desse narrador, abre aspas. É fato que a sua dimensão exibicionista e manipulativa constrange, induzindo uma leitura animada de reservas e má vontade, né? Fecha aspas. Dada a dimensão manipulativa do narrador e a postura bem armada do ensaísta, é como se a cada movimento do narrador Brás devesse corresponder um movimento do crítico que impedisse e sustasse a liberdade responsável da volubilidade. Nesse sentido, quem tem a iniciativa e dita a princípio o ritmo da prosa é o narrador Brás Cubas. Mas Schwarz absorve esse ritmo para nele infundir os elementos analíticos e críticos, que vão
do esclarecimento à denúncia, da descrição à reverência, da compreensão ao revide. Assim, o crítico confere peso ao movimento borboleteante do narrador, na medida em que a lógica desse movimento vai sendo desvendada e esquadrinhada. O que Schwartz alcança, assim, é uma forma em que o movimento subjetivo e narrativo do figurão desaforado de classe dominante é absorvido e revertido em uma organização metódica. Ao infundir peso histórico, social e estético ao ritmo da volubilidade, Schwartz faz com que esse movimento seja revertido na versatilidade do ensaio analítico, cuja liberdade opera em uma dinâmica própria. Dessa forma, Schwartz elabora uma prosa ao mesmo tempo ágil e enérgica, flexível e incisiva, fazendo com que, por um tour de force do ensaio dialético, a volubilidade de Brás forneça o ritmo da originalidade da prosa ensaística que o denuncia e confronta. Constitui-se, assim, um ensaio crítico original, capaz de dar conta dos muitos recursos do narrador volúvel elaborado por Machado de Assis. Ou seja, um crítico capaz de não ser ele mesmo parte da astúcia enredante do narrador Brás Cubas. Roberto consegue, por esse meio, traduzir a linguagem de Brás em uma escrita crítica a contrapelo, que ao mesmo tempo desvela, denuncia e absorve a sua força e ainda explica o alcance inventivo e envenenado da obra machadiana. Por exemplo, percebam como, análogo ao narrador Brás, o crítico também interrompe seguidamente o fluxo do ensaio para se posicionar, tornando-se explícito no texto para deixar claro que possui uma presença analítica que não se deixa enganar. Trouxe só mais 2 exemplos além daquele que eu já citei. Um deles diz: o leitor terá percebido que a cada posição de nosso parágrafo a fisionomia de Brás é outra. Fecha a citação. Outra citação: o terreno é movediço e cabe ao leitor orientar-se como pode, desamparado de referências consentidas. Ou seja, o mesmo procedimento do narrador Brás é trazido para o crítico, mas em faixa completamente diferente, ou seja, pode-se dizer em faixa oposta. Por consequência, Robert Schwartz realiza o procedimento dialético não somente no plano dos conteúdos de que trata, mas também na própria linguagem, na forma do seu ensaio. Não há tempo para desenvolver aqui, mas há na linguagem do ensaio que ele elaborou a recuperação crítica da ampla liberdade de movimentos da linguagem modernista, mediada pela tradição da crítica marxista e pelo ensaio equilibrado de Antônio Cândido. Por fim, pode-se dizer que Roberto, de certo modo, busca corrigir o movimento de Brás e reverter o seu dinamismo e versatilidade para uma crítica democrática e de esquerda que se reforça e potencializa por meio do movimento de Brás. Cria-se, assim, um tipo de ensaio antivolúvel, que transforma os movimentos borboleteantes da volubilidade em musculatura crítica capaz de dar conta de um narrador perverso e tão cheio de recursos. Diante disso, é possível colocar a hipótese da formação do ensaio crítico como complemento necessário da formação da literatura brasileira pelo Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, para dar conta de uma formação da literatura brasileira, cuja forma é a do narrador Brás Cubas, é preciso que haja uma formação do ensaio crítico capaz de dar conta dessa obra. Uma espécie de homologia em que a altura alcançada pela obra literária demande e espere a formação de um ensaio crítico capaz de dar conta dela, nem que seja a contrapelo, desarmando o narrador volúvel e envenenado. No horizonte, há uma prefiguração no plano do ensaio crítico dos meios pelo quais a liberdade social objetiva poderia ser alcançada pela reversão da acumulação cultural da classe dominante em um bem comum democrático. Ou seja, um diagrama da emancipação social pela reflexão crítica e pelo procedimento dialético. Ou seja, absorve a força da escrita do Brás e reverte no ensaio crítico-democrático. O que se tem em minha fala, ou o que eu procurei passar em minha fala,
não é tanto a atualidade de Robert Schwarz no sentido cronológico, tipo, o que ele tem a dizer sobre hoje, no sentido cronológico, mas sim alguns elementos centrais dentro da sua obra que nos dizem respeito ainda hoje. Destaco 3 pontos. A originalidade da teoria e da crítica literária centrada na experiência da contemporaneidade, ou seja, buscar na história da literatura, na história da cultura, aquilo que diga respeito a hoje, não no sentido esquemático, mas no sentido reflexivo. Depois de buscar a originalidade da teoria e da crítica centrada na experiência do presente, a partir disso, fazer uma revisão criteriosa do arquivo da crítica a partir dessa perspectiva. E, em terceiro, a inovação da forma da escrita do ensaio a partir desses 2 elementos, ou seja, a perspectiva histórica baseada no momento presente, a revisão criteriosa a partir da perspectiva configurada e a originalidade da forma decorrente desse processo. Bom, foi isso. Muito obrigado.